desse plano alimentar. Então, para coleta de informação, a gente vai basear, então, na anamnese do paciente, as informações pessoais, histórico familiar de doença, diagnóstico de doença, hábitos culturais, hábitos alimentares ao longo do dia, intolerâncias alimentares, isso tudo vai ser investigado na anamnese. Posteriormente, então, a gente vai realizar a avaliação nutricional, que é o consumo alimentar. A gente pode utilizar o questionário de frequência alimentar, registro de 3 dias ou recordatório 24 horas, por exemplo. Avaliação antropométrica, avaliação da composição corporal, avaliação clínica, sinais e sintomas, e exames bioquímicos. Posteriormente, também será realizada, então, a análise quantitativa e qualitativa da dieta, baseada, então, no inquérito alimentar, que é justamente o recordatório 24 horas, o registro alimentar, o cálculo das calorias, macro e micronutrientes, que é realizado por esse indivíduo, por esse idoso, no caso, né? Posteriormente, então, para a elaboração do plano alimentar, como proceder? Será então definido o diagnóstico nutricional desse indivíduo. A partir do diagnóstico nutricional, que considera os dados da avaliação clínica, de consumo, dados antropométricos, incluindo IMC, dobras, circunferências e exames bioquímicos. A partir disso, então, avalia de acordo com a recomendação de nutrientes, segundo as DRIs, a R do 24 horas, RDA para o plano alimentar e a MDR para macros e a UL, que é o limite para os micronutrientes também. A conduta nutricional. A gente vai basear, então, realizando o plano alimentar, com a sugestão do consumo de refeições, entrega para o paciente, cálculo adequado dos nutrientes, sugerindo recomendações nutricionais e, por fim, as orientações alimentares. Como vai ser então essa estratégia? De forma individualizada, variada e adequada às necessidades nutricionais do indivíduo. A alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. Ela é caracterizada de acordo com as características culturais, crença emocional, afetivo, fator socioeconômico, educacional. E também a alimentação, ela vai baseada nas recomendações sobre os alimentos que devem estar em sintonia com o seu tempo, sustentabilidade, ambiente social e econômico do indivíduo. Como que vai se acontecer, então, essa coleta de informações? A coleta de informações, então, é baseada no histórico do paciente, idade, sexo biológico, nível de atividade física, rotina e estilo de vida, profissão. No caso dos idosos, vai estar aposentado, então vai ser o nível de atividade física, o nível de dependência que esse idoso tem, se é um idoso robusto, ou se é um idoso frágil, ou se é um idoso que tem tendenciado à fragilidade, e a condição socioeconômica e orçamentária. Além disso, também o histórico clínico familiar desse indivíduo, o uso de medicamentos prescritos ou não, o uso de suplementos alimentares, isso tudo é coletado na anamnese. A antropometria, então, baseada na estatura, peso atual, circunferências, dobras, principalmente circunferência de panturrilha, no caso do idoso, relação circunferência, cintura, estatura, e o percentual de gordura corporal e o percentual de massa muscular. Além disso, também é realizada a coleta de informações, como exames bioquímicos, hemograma, leucograma, plaquetas, exames bioquímicos no geral, que a gente avalia perfil lipídico, a gente avalia função hepática, função renal, tireoide, concentrações de vitaminas séricas, que é importante também para definir o diagnóstico desse paciente. Além disso, a avaliação clínica, o exame físico também, onde há então avaliação de tecidos de regeneração rápida, dos sistemas corporais como cabelo, conjuntivo, gengiva, olhos, pele e unha. E a funcionalidade clínica também, que é importante avaliar, funcionamento intestinal, oscilação de humor, presença de gases ou distensão abdominal, perda de massa gordurosa de Bichart, contração temporal, então avaliação física da musculatura e da sarcopenia, que é comum para essa população especificamente. Outros fatores dietéticos também que devem ser considerados das escolhas alimentares são as aversões, são as preferências desses indivíduos. Considerando idosos, as preferências devem ser considerado um fator muito importante para a maior adesão desses indivíduos. Dificuldades alimentares, fome, alergias, intolerâncias alimentares, a função intestinal e da urina também é importante avaliar.
local de compra de alimentos, quem prepara essas refeições, a forma de preparo e o uso ou não de suplementos alimentares, como eu já havia mencionado anteriormente. Diante de todas essas informações e a coleta de todas essas informações, a gente vai passar então para o cálculo das necessidades e a elaboração do plano alimentar. O primeiro passo, então, vai ser o cálculo das necessidades energéticas para essa pessoa idosa. Como isso vai ser feito, então? Deixa eu ver aqui. Depois a gente coletar todas as informações sobre o indivíduo mencionado anteriormente, a gente já tem as informações suficientes para que nós conseguimos fazer a elaboração do plano alimentar. Então, como isso vai se dar? Utilizando o software do Excel. Então, o relato de caso que nós temos hoje é um indivíduo BCC, sexo masculino, 78 anos, viúvo e aposentado. Mora com a filha e o genro, é sedentário, faz 4 refeições por dia. Nega etilismo, tabagismo e doenças de base. Apresenta cifose dorsal, utiliza prótese dentária e relata que no última consulta ao dentista foi há 6 anos, quando trocou a prótese. A filha decidiu procurar um nutricionista porque o pai gosta de bebidas, suco, café, leite, com muito açúcar. Ele relata comer de tudo, porém afirma sentir a boca muito seca. Funcionamento intestinal normal. Tem hábito de visitar os amigos uma vez por semana, o único dia que caminha um pouco. Peso atual desse idoso é de 68 quilos e altura de 1,60 m. Então, diante dessas informações, a gente vai entrar, então, no arquivo do Excel, para que a gente consiga, então, começar a determinar o gasto, as necessidades nutricionais desse indivíduo a partir do relato de caso. Então, trata-se, então, a gente vai abrir uma planilha do Excel, e essa planilha do Excel, a gente vai conseguir caracterizar da seguinte forma. Primeiro, a idade do indivíduo. Então, a gente vai escrever idade em anos, e a idade em anos do nosso paciente em questão. Aqui é só um modelo já pronto para facilitar a nossa elaboração, mas vocês vão abrir do zero, a gente vai começar devagarzinho, mas eu vou explicando aqui o passo a passo. Então, trata-se de um paciente de 78 anos, peso corporal atual é de 68 quilos e a estatura em metros, 1,60 m. Certo? 1,60 m. A atividade física dele, ele é sedentário. E aqui a gente vai fazer os cálculos das necessidades nutricionais. Quando a gente faz os cálculos das necessidades nutricionais, a gente vai usar então a fórmula da R, que foi que eu mostrei em sala de aula. Então, a gente vai considerar que ele é um indivíduo inativo, pois ele é sedentário. Então, como vai funcionar o cálculo das necessidades nutricionais? A gente vai entrar aqui, ó, IR é igual só importante que atividade física, ele é sedentário, certo? Então, o cálculo da R vai ser é igual. Então, aqui a gente vai ver, ó, sexo masculino, certo? Para idosos, mais de 18 anos, do sexo masculino, inativo, que ele é um indivíduo sedentário. Então, a gente vai usar 773,07 menos, ó, não está digitando, 753,07 menos, abre parêntese, 10,83 vezes a idade do paciente. Então, a gente vai vir aqui, ó, no quadradinho de idade do paciente. Fecha parêntese, depois ele colocou mais, abre parêntese novamente, 6,5 vezes a estatura do paciente. Fecha parêntese, mais, abre parêntese novamente, 14,10 vezes o peso do paciente. Vezes o peso corporal do paciente. Fecha parênteses. Então, aqui a gente fez o cálculo das necessidades energéticas desse paciente, que foi justamente que local dia, então aqui está atividade, fator de atividade física, a gente vai utilizar a idade em anos, o peso em quilogramas
e a altura em centímetros. Então, aqui a gente colocou em metros, a altura vai ser em centímetros. Então, vezes 160. A altura, do caso da fórmula da R, vai ser em centímetros. Então, o que a gente fez o cálculo nutricional desse indivíduo foi 753,07 menos 10,83 vezes a idade do indivíduo. A idade do indivíduo, 78 anos. B2, né? Aqui, ó, na coluna B, na linha 2, vezes B2. Depois é 6,5 vezes a altura desse indivíduo. E, por fim, mais 14,1 vezes o peso desse indivíduo. Deu total da R de 1.907 kcal. A partir desse cálculo, então, a gente vai determinar as necessidades nutricionais desse indivíduo. Lembrando aqui que o desvio padrão para mais e para menos é o valor da ER oscilando 20% do valor calórico. Então, é igual a esse valor aqui, vezes 0,2, que é 20%. Para mais ou para menos, né? Então, vai ser 0,0 menos 20% para mais, então vai ser igual. Só um minutinho. Então, vai ser 381,43, que são os 20% a mais e 20% a menos. Então, aqui a gente coloca, perdão, o desvio padrão aqui é igual às necessidades nutricionais vezes 0,2. E esse é o desvio padrão. Se o desvio padrão para mais, para menos, então vai ser igual esse valor mais o desvio padrão positivo, e é igual ao valor da R menos o desvio padrão. Então, o valor calórico da dieta desse indivíduo pode variar de 1.500 a 2.300 kcal. Bom, posteriormente, então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir a quantidade de proteína. A quantidade de proteína, segundo a aula que a gente conversou, que a gente teve anteriormente, ela pode variar de 10 a 35% do valor calórico total. Então, a gente colocou aqui. A gente colocou, então, quilocal por quilogramas de peso. Então, a gente vai determinar quantos gramas que a gente quer utilizar para esse indivíduo. Lembrando que é um indivíduo saudável, sem doenças de base apresentadas, a gente pode utilizar de 1 grama a 1,2 gramas por quilograma de peso corporal. Então, por exemplo, nesse caso, a gente vai usar 1,1, por exemplo, vezes o peso corporal do indivíduo. O total, então, de 74,8 gramas da dieta total, determinando, então, 1,1 grama por quilograma de peso corporal. Isso em caloria, como que a gente vai calcular? Vai ser igual ao valor em gramas vezes 4, que é o valor calórico da caloria. Certo? Da proteína, perdão, que é o valor calórico a cada grama de proteína. Então, deu total de aproximadamente 300 kcal advindo de proteína. Posteriormente, então, lipídio, a gente vai calcular a quantidade de lipídio, a gente pode determinar que vai ser 20% do valor calórico total. Então, 20% do valor calórico total, a gente pode colocar 0,20 vezes a caloria total. Deu, então, 300 e a caloria total, lembrando que aqui, ó, deixa eu só selecionar para vocês conseguirem visualizar quem é o G2 aqui, ó. G2 é a R que a gente utilizou. Então, vai ser 0,5 do valor calórico total, 20% do valor calórico total é o que a gente vai utilizar de lipídio. Em gramas, como que a gente faria, então? É igual ao valor calórico dividido por 9, para a gente saber qual é a quantidade em gramas de lipídio. Posteriormente, então, por diferença, a gente vai pegar o valor calórico total e subtrair as calorias já utilizadas em lipídio e proteína, e o restante a gente vai utilizar, então, de carboidrato. Como que isso funcionaria? A gente poderia determinar o valor por diferença, se a gente usou 20%, e aqui a gente acabou utilizando gramas por quilograma de peso, então a gente poderia fazer, é igual a R menos, escolhi o intervalo, perdão, é igual o valor calórico total que a gente quer utilizar, menos a quilocaloria que a gente vai utilizar para lipídio e a caloria que a gente vai utilizar para proteína. Então, o valor calórico total
utilizado para carboidrato ficou de 1.250, que equivale a quantos por cento da dieta total? A gente pode fazer uma contazinha simples aqui do lado, que seria, então, é igual ao valor calórico total, AER, só para a gente saber aqui, não é 100% da dieta? Então, a R é 100%. A quantidade que a gente conseguiu de carboidrato é igual a X. Vocês concordam comigo? Então, aqui vai ser igual ao valor total. É 100% da dieta. Quantos por cento, então, a gente vai ter de carboidrato? Então, vai ser igual ao valor de carboidrato vezes 100 dividido pelo valor total. Então, 64% a gente utilizou de carboidrato. Então, aqui a gente utilizou 64%. Para facilitar a conta posteriormente, o que a gente pode fazer? É igual ao valor calórico total vezes 0,64. Porque depois, caso queira alterar os percentuais, é mais fácil quando você já sabe o percentual utilizado. Certo? Então, vai ser esse valor total dividido por 4 para a gente saber quantos gramas de carboidrato a gente tem na nossa dieta. Então, aqui a gente fez a distribuição total: carboidrato, proteína e lipídio, certo? E outros aspectos importantes aqui para a gente considerar são os micronutrientes no idoso, que a gente havia colocado no nosso estudo de caso, e nós gostaríamos de avaliar também o teor de cálcio, vitamina D, cálcio, vitamina D, fibra, ferro e vitamina B12. São os minerais que nós vamos também avaliar nesse plano alimentar. Como isso funcionaria, então? Nós vamos nas recomendações e a gente vai identificar quais são as recomendações para homem com idade acima de 70 anos. Esse nosso indivíduo tem 78 anos. E a gente quer saber qual que é a recomendação de vitamina D. A recomendação de vitamina D em unidades é, segundo a RDA, é de 800. Lembrando, então, para a gente fazer o plano nutricional, o plano alimentar, a gente considera como referência a RDA, a recomendação diária adequada, certo? E aí, para isso, nós vamos considerar, então, 800 UI das necessidades nutricionais desse indivíduo. Então, já vim aqui em vitamina D, 800 UI. Certo? E qual que é a recomendação de vitamina B12? Então, a gente vai vir aqui, metacobalamina, vitamina A, B12 aqui, ó, B12 para homem, 2,4 microgramas. Então, aqui é B12, a unidade de medida é microgramas. E a recomendação 2,4. 2,4. A recomendação de fibra, como a gente havia comentado dentro da sala de aula, a recomendação de fibra para idoso pode oscilar de acordo com o valor calórico, são 14 quilocalorias a cada 1.000 quilocal de dieta, que então daria em torno de 28, ou a gente pode utilizar a recomendação para homens, que é em torno de 30 gramas de fibra. E as recomendações de cálcio para homens e ferro, nós vamos então olhar na RDA, aqui de minerais, para homens, e a recomendação de cálcio é de 1.200 microgramas, e de ferro é de 8 miligramas. Perfeito. Então, unidade de medida adequada e as recomendações também adequadas. Perfeito. Então, depois que a gente já determinou as necessidades nutricionais de macronutriente, de micronutriente, e nós já realizamos o cálculo da necessidade nutricional desse indivíduo, a gente pode, então, iniciar a elaboração do plano alimentar. Outro ponto importante que a gente não discutiu, que a ESPEN também pode utilizar, é grama por quilograma de peso corporal nos indivíduos.
E aqui eles recomendam em torno de 30 kcal por quilograma de peso corporal. Nós também poderíamos utilizar essa referência. A gente utilizaria 30 vezes o peso do indivíduo, daria 2.040 kcal, que está dentro ainda muito próximo dos valores encontrados na ER para esse indivíduo, né? Então, são outra forma também de determinar o valor calórico total da dieta. Então, a partir desse ponto, nós vamos calcular, então, e fazer a prescrição do plano alimentar. Importante, então, os mesmos parâmetros de proteína, lipídio, carboidrato, fibra, cálcio, ferro, vitamina D. Vou colocar um pouco para cá para a gente conseguir fazer os outros. Vitamina D, vitamina B12. Vitamina D, vitamina B12, cálcio, ferro, fibra. Então, vamos lá. Fibra, cálcio, ferro, vitamina D, vitamina B12. Então, são os parâmetros que nós vamos avaliar nesse plano alimentar. Então, por exemplo, nós gostaríamos de prescrever, no recordatório 24 horas desse paciente, ele consome leite integral com café. E depois ele coloca 3/4 de leite e o restante de café. 1,5 colher de sopa de açúcar, um pão francês e manteiga. Suponhamos que nós gostaríamos de manter o pão francês da dieta desse indivíduo, ou nós gostaríamos de trocar por um pão de forma. Então como que nós vamos fazer isso? A gente pode utilizar um livro que eu vou disponibilizar para vocês de medidas caseiras para facilitar o processo, identificar quantos gramas tem cada porção de alimento. Mas aqui, por exemplo, o pão francês, ele tem 50 gramas, certo? Então, vou colocar aqui só para a gente ver aproximadamente quanto que ficaria. Vou trocar aqui, então tá pão de forma, de aveia, eu vou colocar pão francês. O pão francês, ele consome 1 unidade, concordam? Que tá aí no recordatório 24 horas desse indivíduo. Ele consome 1 unidade. Então, 1 unidade de pão francês é aproximadamente 50 gramas, segundo o livro de medidas caseiras. E aí, Alice, e agora onde que a gente vai olhar? A gente pode olhar em algumas tabelas que já estão disponíveis na internet para a gente poder utilizar. Tem duas tabelas importantes, uma da USP e uma da Unicamp. A gente pode escolher qualquer uma delas, desde que você consiga padronizar melhor. Então, a gente pode usar a TACO. TACO, tabela de composição de alimentos. Então, a gente vai entrar aqui na TACO, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Ou a gente pode utilizar a CTB. Que também é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, tá? TBCA. Essa tabela também é a tabela da Unicamp, desenvolvida pela Unicamp, e aqui a gente consegue identificar a composição dos alimentos, tá? Eu já vem aqui, ó, busca por componentes. A gente quer saber, pode ser por componentes ou pode ser por alimentos, então base de dados, composição de alimentos em medidas caseiras. Então, eu já vim aqui selecionar, pode digitar o alimento ou o código do alimento. Então, por aqui, por exemplo, aqui, ó, pão francês. Então, a gente escolheu o pão francês. Da padaria, com farinha de trigo, refinado Brasil, pão francês. Opa, desculpa. Cancelar. Voltar. Enviar. Então, pão francês com requeijão, pão com creme cheese, pão com tucumã, pão com doce de leite, pão com geleia, sanduíche de pão francês, aí tem outras variedades. Então, a gente pode pegar só o pão francês mesmo. E aqui é o valor em 100 gramas. Então, a gente colocou lá que o nosso indivíduo ele consumiu 50 gramas, certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou tentar colocar um do lado do outro para facilitar o nosso trabalho. Ótimo. Então, aqui a gente vai colocar mais para frente, na nossa planilha, o fator de correção. O que é o fator de correção? Lembrando que tanto a TACO quanto a TCBA, elas dão em valores de 100 gramas.
do total de alimentos. Então, tá vendo aqui, ó, pedaço por unidade, fatia de 50 gramas, a TBC ela já dá a unidade em 50 gramas. Mas, se não tivesse essa possibilidade da gente já poder olhar ela em 50 gramas, seria, então, na sua maioria da sua distribuição, em torno de 100 gramas de alimento. Então, como que a gente faria isso? Nós vamos fazer um fator de correção, que é a medida do valor em gramas ou ml que a gente encontrou, dividido por 100. Esse é o nosso fator de correção. Então, aqui, por exemplo, a taco, ela tem... Então, pão francês, certo? Em proteína, ele tem 9,83 gramas. Então, eu já vim aqui, é igual 9,83 gramas vezes o nosso fator de correção. Então, em 100 gramas, eu vou ter 9,83 gramas de proteína. E em 50 gramas, quanto eu tenho? 9,91. Olha aqui, ó, 9,91. Então, vamos supor aqui agora o de lipídio. Quanto tem de gordura? Vamos achar aqui na nossa tabelinha. Umidade, cálcio, zinco, tiamina. Gordura de adição, nada. Cinzas, lipídio. Aqui, ó. 2,12. 2,12. Vezes o fator de correção, 1,06. 1,06, que é em 50 gramas. Por exemplo, então ele não tem 50 gramas no nosso pãozinho. Ele comeu meio pãozinho, então ele tem 25. Se a gente colocar 25 aqui, ó, ele já vai corrigir automaticamente. Tá vendo? Em 50 gramas, ele teria 4 gramas de proteína, certo? Vou colocar aqui em negrito para vocês conseguirem visualizar. Ele teria 4, quase 5 gramas de proteína. Em 25 gramas, ele vai ter 2,4. Então, aqui já vai automaticamente com o nosso fator de correção. E qual é o valor calórico total desse alimento, então? O valor calórico total desse alimento é a soma de todos os macronutrientes. Não, perdão. Nós vamos pegar mais uma vez em 100 gramas e também dividir pelo fator de correção, tá? Então, em 100 gramas, qual que é o valor calórico do alimento? Daria para fazer de outro jeito, mas é muito mais complexo aqui, ó. Valor calórico total, 300. Então, nós vamos pegar 300 dividido pelo fator de correção. Então, aqui tá em 25 gramas. E se fosse em 50 gramas? Vamos ver quanto teria? Teria 150. Em 50 gramas, 149 a 150. Perfeito. Qual que é a fonte que a gente utilizou, então? TCBA. Ela é de 2000 e... Só um minutinho, gente, que eu não lembro o ano. A TACO é de 2006. E a TBCA, 2022. Bom, então é isso. Então, a partir disso, vocês vão colocar as informações que se espera para calcular, então, os alimentos prescritos que vocês gostariam que tivesse nesse plano alimentar. A partir disso, então, a gente vai fazer, então, cálculo total das proporções de macro e micronutrientes e, posteriormente, a gente vai ver a adequação, certo? Então, vamos lá. Valor total em gramas e depois o valor calórico total de cada um desses alimentos. Como que a gente faria isso? A gente vai pegar, a gente vai somar as gramas total de proteína. Então, a gente somou. Como que a gente faria isso para essa soma? É igual a soma, vai escrever, abre parêntese e seleciona toda a coluna de proteína. A mesma coisa para as outras colunas. Para facilitar, pode esperar virar uma cruzinha e arrastar para o lado, ó. Aí vai somando todas automaticamente. E quanto é isso em valor calórico? Nós vamos fazer, então, o valor em gramas de proteína vezes 4. É igual a quantidade em gramas de lipídio vezes 9, porque cada grama de lipídio equivale a 9 quilocalorias. E a quantidade em gramas de carboidrato vezes 4.
Então, aqui a gente tem o valor calórico total desses macronutrientes. Isso a gente tem, então, a soma em gramas e o valor calórico total. A gente quer saber se está adequado ou não, a gente vai checar lá em cima com a nossa prescrição. E quanto de grama por quilograma de peso corporal foi no nosso cardápio para esse indivíduo? Então, a gente vai ver aqui, ó. Gramas por quilograma de peso corporal vai ser igual à quantidade de gramas que a gente colocou no nosso cardápio, dividido pelo peso corporal do nosso indivíduo, que é 68. Olha lá, aqui tá 1,3. Tá acima do que a gente gostaria. Então, aqui a gente tem que mexer um pouco mais nesse cardápio. Adequação de valor calórico tem uma quilocal. A gente vai dividir, então, para avaliar se está adequado dentro do que a gente já havia desenhado lá em cima, desse que a gente já havia prescrito, planejado em cima. O valor calórico planejado era 300 quilocalorias. Então, a gente conseguiu, quem saber quão adequado tá. Quanto mais próximo de um, mais adequado é esse cardápio. Então, a gente vai colocar é igual ao valor que nós adquirimos durante o nosso cálculo das necessidades e o valor que a gente desejou que fosse. Um dividido pelo outro, então, que deu 1,26. Então, estão 26% ainda acima da nossa adequação. Esse aqui, por exemplo, que é a quantidade de carboidrato, tá 1. Então, tá adequado. A gente colocou a prescrição de 2,220 e nós adquirimos no nosso cardápio 2,250. Então, tá muito mais próximo da adequação comparado, por exemplo, as quantidades de proteína e as quantidades de lipídio. Esse aqui, proteína de origem animal, de origem vegetal, para avaliar o índice de nitrogênio e a qualidade das proteínas. Isso a gente pode fazer mais para frente, não é uma necessidade super importante nesse momento. A gente pode calcular também na dieta o ferro M, o ferro não M, e as quantidades de micronutrientes também. Isso aqui a gente pode falar um pouco mais na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido essa parte do Excel e que tenham gostado dessa parte do Excel. É um pouquinho mais complexo mesmo, mas depois que faz a primeira e entende como isso funciona, vai ficando mais fácil ao longo do processo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.